foca em mim partindo isso. Olha o tanto que esse pão de ló tá macio. Quer, amor? Não? Já comeu, né? Olha aqui. Olha. Então, a gente vai aprender a fazer essa delícia, que é um pão de ló sem glúten, né? Então, lembrando lá, o que é um pão de ló? É uma massa que ela cresce e mantém a estrutura pelo batimento dos ovos com açúcar. Então, a gente vai começar a bater os ovos com açúcar na velocidade mínima, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, até você chegar na velocidade máxima da batedeira. Sempre com o globo, né? Pra gente incorporar bastante ar nessa massa. Então, ela vai triplicar de volume. O tempo vai depender da sua batedeira, né? Mas você vai ver aí, ó, o creme fica muito mais claro e ele triplica de volume. Então, se você não tiver muita experiência, você marca quanto que deu a quantidade de gema, né, de ovos com açúcar antes de começar a bater. Depois você vê se já triplicou. Tá vendo nesse momento aí como que ficam as claras, né? As gemas, desculpa, os ovos com açúcar. E aí eu coloquei uma colherzinha de pasta de saborizante de baunilha. Se você tiver essência, pode colocar um pouquinho, mas também não é obrigatório. Eu gosto muito dessa pastinha, que ela tem uns pontinhos da baunilha e fica muito gostosa. E aí misturei mais um pouquinho só pra chegar no ponto ideal. Mas o ponto é esse, triplicou de volume, mais ou menos uns 5 minutos batendo na velocidade máxima. Então começa na pequena, vai aumenta um pouquinho pra média e vai pra máxima. Chegou nessa consistência aí da massa, aí ó. Tá vendo? É uma gemada bem grossa. E aí, o que eu fiz? Eu misturei as 3 farinhas só para facilitar na hora de colocar na batedeira, né? E mexer. E aí, com o próprio globo da batedeira, eu nem sujei outro fouet, não, outro batedor de arame. Eu fui colocando de pouquinho em pouquinho, porque a gente não pode desestruturar esse ar que foi incorporado pelo batimento. Então, lembrando que é isso que vai dar estrutura para a massa. Você coloca de 3 partes, né? Igual eu fiz aí, de 3 em 3 partes. Vai fazendo esse movimento circular de baixo para cima, vai puxando. Se você, né, quiser pegar limpar aí o globo da batedeira e pegar um batedor de arame, né? Ou fouet, também pode, claro. É melhor do que uma espátula nesse momento. É melhor porque aí a farinha entra nesses garfos aí, né? Nesses espaços do fouet ou do batedor de arame e incorpora melhor. Então, sem pressa, vai fazendo esse movimento, vai sentindo que a farinha não tá lá embaixo, né? Que o mix de farinhas não ficou ali embaixo e vai acrescentando de 2, 3 ou até 4 vezes, não tem problema. Não tem que ter pressa nesse momento. Lembrando que o seu forno já está pré-aquecendo desde a hora que você começou a fazer a massa, tá? Então, coloca lá nos 180 graus pra gente já deixar o forno preparado para receber essa massa. Pão de ló, tanto o tradicional com trigo, quanto esse aí, sem trigo, a gente não usa fermento. Então, é uma massa muito delicada que você tem que fazer sem pressa. Minha assadeira tá ali do lado e eu vou preparar ela daqui a pouquinho. Aí, no final, eu peguei a espátula só para vocês verem que não tinha nada lá no fundo. E a consistência da massa, ó. Tá vendo? É uma massa de bolo normal, mais pra sólida, né? Aqui eu preparei a assadeira com papel Dover, que é um papel que já vem encerado. Mas você pode usar papel manteiga e untar ele com óleo ou com desmoldante, tá? Tive que pedir ajuda aí pra Alice, porque ele fica enroladinho. Aí ela segurou pra mim, eu coloquei, depois ela soltou e eu fui ajustando a massa. Então, você vai alisar a massa com cuidado, preenchendo a assadeira inteira. O tamanho da assadeira eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tem que respeitar esse tamanho para a massa ficar fina e ela não quebrar quando você for enrolar o rocambole. Se você colocar uma assadeira muito pequena, ela vai ficar uma massa muito alta e vai quebrar. Pronto, ajustei e levei para o forno médio para assar. Foram mais ou menos 20 minutos. Ele corou assim, já estava bom. E aí eu dei uma soltada com a espátula para garantir, porque vocês viram que o meu papel não preencheu a assadeira inteira, né? Virei num pano de prata, igual nossas mães faziam antigamente. Tirei, né, o papel manteiga e tô preparando aqui para fazer o recheio. Esse eu usei uma goiabada cremosa cascão que estava aqui em casa, maravilhosa, divina. Mas você pode rechear com doce de leite, metade, igual eu fiz uma vez, meio doce de leite, meio doce
meia goiabada, né? Pode fazer uma ganache, fazer de chocolate. O próximo eu vou fazer de chocolate. Faz uma camada fina, né? Não pode ser um recheio muito grosso, porque senão quando você for enrolando, ele vai sendo empurrado lá pra fora. Então não vai dar certo. E começa a enrolar com a ajuda do pano de prato. A primeira camadinha quebrou ali, mas não tem problema, né? Enrola e aperta um pouquinho no final aí, só para ter certeza que o recheio tá todo lá dentro. Pra você ver a quantidade de recheio, tem que ser fina e não sobrou nada para os lados, não vazou para os lados. Então é uma quantidade realmente pequena que a gente tem que colocar. Põe com cuidado aí na vasilhinha bonitinha. Olha que lindeza, gente. E aí a gente salpica um pouquinho de açúcar gelado, né? O açúcar de confeiteiro, só para fazer uma gracinha, para ficar mais bonitinho. Olha, gente, que delícia. E pronto. Essa maravilha tá pronta. Mais uma delícia aqui do canal. Tem umas outras delícias maravilhosas que eu vou deixar o card aqui para vocês acessarem, com bolos maravilhosos. Mas esse rocambole, eu vou falar com você, é uma perdição. Se eu fosse você, eu corria para a cozinha e fazia agora. Olha só. Bom, então, hoje gravei essa delícia de rocambole, de goiabada. E vocês vão ver a maciez disso aqui. Olha. Simplesmente divino. E aí você pode colocar goiabada, doce de leite, chocolate, creme de confeiteiro, o recheio que você quiser. Confia em mim, confia, né? Faz essa delícia aqui pra você ver o tanto que você vai receber elogio. E aproveita que tem mais um monte de delícia aqui que eu vou deixar. Tem bolo, salgadinho, pizza, tudo sem glúten. Foca aqui bem.